Na parte de hoje eu tentei inserir mais efeitos sonoros na história. Me diz aí nos comentários o que você achou. Overlord, volume 1, capítulo 3, parte 4. Um poderoso rugido quebrou o ar. Esse foi o sinal para que o massacre mudasse totalmente de perspectiva. Em um piscar de olhos, os caçadores se tornaram a presa. Londes G. Clump, um dos cavaleiros, provavelmente xingou seus deuses mais nos últimos 10 segundos do que no resto de sua vida. Se os deuses realmente existem, intercedam por mim agora e afastem o maligno. Londes era um homem devoto, então por que os deuses o abandonaram? Os deuses não existem. No passado, ele havia desprezado as pessoas que não acreditavam nos deuses, as subjulgando como tolas. Afinal, se os deuses não existissem, como os sacerdotes poderiam fazer sua magia? E agora, ele percebia que ele era o tolo, o monstro que o encarava. Se fosse para nomeá-lo em sua língua, o termo Cavaleiro da Morte resumiria tudo o que ele representava. A criatura logo se aproximou. Ele deu 2 passos para trás em resposta, tentando desesperadamente fugir. Um rangido estridente veio de sua armadura, e a espada que ele segurava nas 2 mãos tremia incontrolavelmente. Ele não foi o único. Os outros 18 cavaleiros que cercavam o monstro estavam todos agindo da mesma maneira. Embora eles estivessem cheios de medo, nenhum deles correu. Mas não era coragem. O rangido de seus dentes poderia atestar isso. Se pudesse, eles correriam tão rápido e tão longe quanto suas pernas permitissem. O que os mantinha no lugar era o conhecimento de que não havia escapatória. Os olhos de Londes se moveram, pedindo ajuda. Essa praça ficava no centro do vilarejo, onde Londes e seus homens haviam reunido cerca de 60 aldeões. Eles olharam com medo para Londes e seus homens, enquanto um grupo de crianças se escondia atrás de uma torre de vigia feita de madeira. Algumas das crianças seguravam paus, mas nenhuma delas estava em posição de lutar. Era tudo o que eles podiam fazer para não deixar cair seus bastões improvisados. Durante o ataque de Londes ao vilarejo, eles perseguiram os aldeões até a praça central. Eles revistaram as casas e então, a fim de extirparem qualquer um que estivesse escondido nos porões, eles despejaram óleos alquímicos e incendiaram as casas. Havia 4 cavaleiros montando guarda ao redor do vilarejo com arcos, e o trabalho deles era derrubar qualquer um que tentasse escapar. Eles já haviam feito isso várias vezes durante suas carreiras, e podia-se dizer que eles eram verdadeiros experts com esse tipo de coisa. O massacre levou um bom tempo, mas foi bem sucedido. Eles reuniram os aldeões sobreviventes em um só lugar, e depois disso, libertariam alguns dos prisioneiros como isca. Isso era que deveria ter acontecido, porém... Londes ainda se lembrava daquele momento quando Aerion foi jogado para o ar, depois que os últimos aldeões fugiram para a praça. Deveria ter sido impossível. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Como eles poderiam entender a razão pela qual um homem treinado e adulto, em uma armadura completa, que ainda tinha algum peso, mesmo se fosse encantada por magia, poderia voar pelo ar como uma bola? Depois de ascender cerca de 7 metros no ar, ele caiu na terra fazendo um baque e ficou imóvel. Um monstro arrepiante estava parado onde Aerion caiu. O monstro arrepiante, um verdadeiro cavaleiro da morte, abaixou o escudo-torre que havia esmagado Aerion e parou diante deles. Foi quando o desespero começou. Ah! Seus gritos apavorados ecoaram pelo ar. Um dos homens que estava amontoado junto com seus camaradas não suportou o terror opressivo e fugiu gritando. Sob essas circunstâncias extremas, era natural que as pessoas quebrassem. No entanto, entre todos os camaradas do homem em fuga, nenhum deles se juntou a ele em sua tentativa desesperada. E o motivo disso logo se tornaria evidente. Um vendaval preto passou pelo campo da visão de Londes. O corpo do Cavaleiro da Morte era maior do que o de um ser humano normal, mas a sua agilidade estava muito além das expectativas de qualquer um. O homem que fugia só conseguiu dar 3 passos. Quando estava prestes a dar o 4º, um arco de brilho prateado cortou seu corpo no meio. As metades esquerda e direita caíram em direções opostas, e um fedor nauseante encheu o ar enquanto seus órgãos internos se espalhavam pelo chão. O Cavaleiro da Morte, coberto de sangue, rugiu enquanto meneava sua espada. Era um rugido de alegria. O olhar de deleite era inconfundível, mesmo em seu rosto putrefado. Como um matador esmagadoramente poderoso, ele saboreava o desespero e o terror dos seres humanos lamentáveis que não conseguiam sequer sobreviver a um único ataque dos seus golpes.
Apesar de terem espadas nas mãos, nenhum cavaleiro ousou atacar a criatura. No início, eles tentaram um ataque, embora estivessem com medo. Mas mesmo aquelas lâminas não haviam passado pela defesa de seu oponente. Eles não conseguiram acertar sequer um golpe na armadura do Cavaleiro da Morte. Em contraste, a criatura nem usou sua espada. Simplesmente enviou Londes voando com uma única pancada de seu escudo e o fez sem usar força suficiente para matar. Estava claramente brincando com eles, dada a maneira como não usava sua força total. Era claro que o Cavaleiro da Morte queria deleitar-se na agonia desses humanos. O Cavaleiro da Morte apenas deu golpes fatais quando os cavaleiros tentavam escapar. O primeiro cavaleiro a correr foi Hirik. Ele era um cara legal, mas um bêbado horrível. Seus membros foram cortados, seguidos por sua cabeça. Depois de ver as duas mortes, os outros cavaleiros sabiam qual seria o resultado, então não se atreveram a fugir. Seus ataques eram ineficazes e eles seriam mortos se tentassem fugir. A única coisa que eles podiam fazer era esperar sua vez de serem torturados até a morte. Embora não houvesse como ver seus rostos debaixo dos elmos fechados que usavam, todos os cavaleiros presentes estavam bem cientes de seu destino. Os lamentos de homens adultos abafavam os choros das crianças, que ecoavam por todo o vilarejo. Esses homens que sempre oprimiram os fracos não pensavam que um dia estariam recebendo esse mesmo tratamento. Oh, Deus, por favor, me salve! Após ouvir esse murmúrio implorando por salvação, a força abandonou as pernas de Londes e ele quase caiu de joelhos. Ele amaldiçoou os deuses em voz alta, ou seria uma prece a eles. Vocês aí, vão segurar aquele monstro! Gritou um cavaleiro desesperado. Ele sabia que seu destino estava selado, e suas palavras soaram como um salmo desafinado. O homem que havia gritado estava de pé ao lado do Cavaleiro da Morte. A maneira como estava andando na ponta dos pés para se afastar do cadáver de seu companheiro era bastante cômica, se não fosse a situação. Londes franziu a testa enquanto olhava para aquele homem em seu estado patético. Era difícil dizer quem tinha falado aquelas palavras, porque seus elmos fechados cobriram seus rostos e abafavam suas vozes. Ainda assim, ele sabia que apenas um homem falaria daquele jeito: o comandante Bellius. Londes franziu a testa. Dominado por seus desejos, o comandante Bellius havia tentado violentar uma das garotas do vilarejo. E depois procurou a ajuda de seus companheiros para enfrentar o pai dela. Depois que ele foi puxado para fora por outro homem, ele descarregou sua raiva, apunhalando o pai com sua espada. Esse era o tipo de homem que ele era. No entanto, sua família era muito rica, e ele se juntou a essa unidade graças às riquezas de sua família. Tudo deu errado porque ele havia se tornado o comandante deles. Eu não sou alguém que deve morrer aqui. Todos vocês, apressem-se e protejam-me. Sejam meus escudos. Mas ninguém se mexeu. Ele poderia ter sido nomeado comandante, mas ele não era nada popular. Ninguém confiava nele, e nenhum dos cavaleiros jogaria suas vidas fora por um homem assim. No entanto, o Cavaleiro da Morte respondeu ao seu grito, e ele lentamente se virou para Bellius. Ah, não, não! A única coisa extraordinária sobre esse homem era a quantidade de barulho que ele conseguia fazer enquanto estava cara a cara com o Cavaleiro da Morte. Assim que Londes começou a respeitar essa estranha qualidade de Bellius, ele ouviu o homem gritar de terror. Dinheiro! Eu lhes darei dinheiro! 200 peças de ouro! Não, 500 peças de ouro! 1000 peças! Essas eram quantias significativas de dinheiro. No entanto, neste momento, era como dizer-lhes que ele os pagaria para saltarem de um penhasco. Embora ninguém tenha respondido, uma pessoa, não, metade de uma pessoa, se moveu como sim resposta a ele. A metade direita do cadáver segurou os tornozelos de Bellius com firmeza. O sangrento gargarejo da boca quase não soava como palavras. Ah, o que é isso? Bellius gritou com uma voz estranhamente aguda. Os cavaleiros e aldeões observavam congelados de medo, sua pele coberta de arrepios. Zumbis escudeiros. Em Yggdrasil, criaturas mortas pelo Cavaleiro da Morte se tornariam mortos-vivos de poder comparável ao oponente que havia morrido, assombrando o lugar onde foram mortas. De acordo com as regras do jogo, aquelas almas amaldiçoadas que pereceram pela espada do Cavaleiro da Morte se tornariam seus escravos por toda a eternidade. Bellius parou de gritar e caiu olhando para o céu, como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Ele deve ter desmaiado. O Cavaleiro da Morte se aproximou do homem indefeso e afundou a lâmina ondulada para baixo.
Despertado pela dor agonizante, Bélios começou a gritar. Me ajudem! Eu imploro! Eu faço qualquer coisa! Usando as duas mãos, Bélios agarrou desesperadamente a lâmina que já havia penetrado em seu corpo. Mas o Cavaleiro da Morte não prestou atenção na luta fútil e manejou a flamígera como se fosse uma serra. A carne e a armadura de Bélios foram cruelmente rasgadas, e sangue fresco voou para todos os lados. Cavaleiro, me salve! O corpo de Bélios estremeceu, e então ele deu seu último suspiro. Só então o Cavaleiro da Morte ficou satisfeito e se afastou do cadáver de Bélios. Oh, não! Por favor, não! Santo Deus! Os gritos vieram dos cavaleiros após presenciar algo horrível diante de seus olhos. Se eles corressem, morreriam rapidamente, mas se ficassem, teriam uma morte horrível e agonizante. Eles sabiam disso perfeitamente bem, mas ainda assim não conseguiam se mover. Acalmem-se, homens! O grito de Londes rasgou as lamentações. O mundo se silenciou, como se o tempo tivesse parado. Recuar! Soem a corneta para os cavaleiros e arqueiros virem até aqui. O resto de vocês, façam o seu melhor para comprar algum tempo para o corneteiro. Se não se importarem, eu prefiro não morrer aqui. Agora mexam-se! Todos se moveram em um instante. Não havia sinal do pânico anterior. Todos se moviam em um silêncio sepulcral, como uma queda d'água. A obediência mecânica às ordens sem hesitação criou um milagre. Não havia como eles se moverem tão imaculadamente de novo. Os cavaleiros fizeram o que deviam fazer. Eles tinham que proteger o cavaleiro que tocaria a corneta e avisaria os outros. Um dos soldados que havia recuado vários passos abaixou a espada e retirou a corneta da bolsa. O Cavaleiro da Morte atacou, como se reagisse à corneta sendo retirada. Todos ficaram chocados. Será que o Cavaleiro da Morte queria destruir seus meios de fuga para então matá-los até o último homem? A onda de escuridão se aproximava cada vez mais, e todos sabiam que dar um passo à frente para tentar impedir aquilo seria uma morte certa. No entanto, os cavaleiros ainda assim avançaram, um após o outro para bloquear o Cavaleiro da Morte. Seus medos foram varridos por um medo ainda maior, e eles avançaram tentando se tornar obstáculos. Toda vez que o escudo se movia, um cavaleiro era esmagado no ar. Toda vez que a lâmina cintilava, um cavaleiro era cortado em dois. Desum, Moret, decapite os caídos, rápido, antes que voltem como monstros. Os cavaleiros designados correram apressadamente em direção aos companheiros assassinados. O escudo balançou e um cavaleiro foi atirado para o ar. Seu corpo foi cortado pela flamígera. 4 homens perderam a vida em um piscar de olhos. Embora Londes ainda estivesse tomado pelo medo, ele preparou sua espada contra a chegada da tempestade negra, como um mártir preparando-se para dar sua vida pela fé. Ia! Pode ter sido uma ação sem sentido, mas Londes não pretendia esperar pela morte. Dando a voz de um grito de guerra, ele manejou a espada com toda a força para cima do Cavaleiro da Morte que se aproximava. Talvez fosse por causa de suas circunstâncias, mas os músculos de Londes romperam o limite e o surpreenderam. Pode ter sido o melhor golpe que Londes já atingiu em sua vida. Mas o Cavaleiro da Morte também manejou sua flamígera. E em um instante, Londes viu o mundo girar e seu cadáver decapitado cair no chão, enquanto sua espada balançava no ar como um graveto. Naquele momento, a corneta soou. Momonga, que agora chamava a si mesmo de Ainz, levantou a cabeça quando o som da corneta foi ouvido vindo da direção do vilarejo. A área ao redor dele estava coberta com os cadáveres dos cavaleiros que estavam de guarda aqui. O fedor de sangue pairava pesado no ar, mas Ainz não prestou atenção enquanto fazia seus experimentos. Só então ele se repreendeu por errar em suas prioridades. Ainz largou a espada que tinha em sua mão. A espada que originalmente pertencia a um cavaleiro caiu por terra. Seu gume, outrora brilhante e afiado, agora jazia manchado de terra. Bem, eu já disse isso antes, mas essa redução de danos físicos é uma bênção e tanto. Ainz Ongou-sama. Ainz é o suficiente, Albedo. O pedido de Ainz de ser chamado por uma versão mais curta de seu nome deixou Albedo encabulada. Eu estou realmente autorizada a fazer isso? Não seria desrespeitoso encurtar o nome do líder dos 41 seres supremos, especialmente se for também o nome do governante de Nazarick? Ainz não achou que fosse grande coisa.
No entanto, suas palavras significavam que ela respeitava o nome Aizongol, o que o agradou. Portanto, sua resposta foi redigida em um tom suave. Está tudo bem, Albedo. Até que meus antigos companheiros apareçam, esse será o meu nome. E eu permito que você o encurte. Como desejar, mas por favor, permita-me dirigir-me ao senhor com o devido respeito. Então, meu mestre, Ai-sama. Sim, isso mesmo. Albedo virou seu corpo timidamente. No entanto, já que ela estava em uma armadura completa, incluindo o capacete, Ais não podia ver seu lindo rosto. Para ele, ela estava apenas agindo de forma estranha. Poderia ser que... Será que eu sou a única que tem permissão para abordar o senhor dessa maneira? Não, não é bem assim. Ter alguém se dirigindo a mim por um nome tão longo o tempo todo seria muito inconveniente. Então eu gostaria que todos fizessem o mesmo. Ah, sim, certamente. Foi o que eu pensei. O humor de Albedo ficou sombrio de repente. Em uma voz desconfortável, Ainz perguntou: Albedo, o que você acha do nome que eu escolhi? Eu acho que esse nome lhe cai muito bem. Combina com o meu amado... combina com o meu senhor. Com a destreza daquele que uniu os seres supremos. Este nome pretendia representar todos os 41 de nós, e isso inclui o seu criador, Tábulas Mardigna-san. No entanto, eu ignorei os sentimentos do seu mestre e dos outros e tomei esse nome para mim, como um mero capricho. Como você acha que eles se sentiriam sobre isso? Embora eu tema irritar o senhor, eu rezo para que permita-me discorrer. Se minhas palavras o desagradarem, então tomarei a minha própria vida com prazer se assim me comandar. Mas eu sinto que alguns dos seres supremos que nos abandonaram podem se opor ao apoderamento desse nome por aquele que ficou conosco até agora. No entanto, eles não estão aqui. Então, se quiser usar esse nome, tudo que eu sinto é felicidade em me dirigir a você desta maneira. Momonga-sama. Albedo abaixou a cabeça depois que terminou de falar, e Ainz permaneceu em silêncio. A frase "nos abandonaram" rodou em sua mente como um vórtice. Seus companheiros passados o haviam abandonado por suas próprias razões. Yggdrasil era apenas um jogo, afinal de contas, e eles não podiam abandonar suas vidas reais por um mero jogo. Momonga também sentia o mesmo. No entanto, poderia realmente ser dito que ele não estava reprimindo sua raiva contra seus antigos camaradas? Ele, que se fixava em Aizongol e na grande tumba de Nazarick mais do que em sua própria vida real? Eles nos abandonaram. Isso pode ser verdade, mas talvez não seja. As emoções são um assunto complicado e não há resposta certa. Levante sua cabeça, Albedo. Eu entendo os seus sentimentos. Tudo bem, está decidido. Este será o meu nome. Até que meus camaradas se oponham, eu serei Aizongol. Entendido. Em pensar que nosso mais exaltado mestre e o homem que mais amo carregaria esse glorioso nome, isso me enche de alegria. O homem que eu mais amo. O inquieto Ais decidiu não se preocupar com isso por enquanto. Então isso é o que realmente pensa? Fico feliz em ouvir isso, então. Então, Ai-sama, gostaria de passar algum tempo aqui? Embora eu ficaria feliz em ficar ao lado do meu senhor, um passeio pela floresta também seria bom. Ele não podia fazer isso. Ainz havia vindo aqui para salvar o vilarejo. Os pais que as irmãs lhe pediram para salvar já estavam mortos a essa altura. E enquanto pensava em seus cadáveres, ele coçou a cabeça. A visão de seus corpos lembrou-os de um inseto morto à beira da estrada. Não havia pena, nem tristeza, nem raiva em seu coração. Bem, um passeio pode ser bom. Afinal, não há nada de importante para fazer. O Cavaleiro da Morte parece muito feliz em seguir minhas ordens. Como esperado de um morto-vivo criado por Ai-sama, sua maravilhosa execução de seus deveres é verdadeiramente louvável. Os mortos-vivos criados pela magia de Ainz e suas habilidades eram mais fortes do que os monstros comuns de seu tipo, devido às habilidades das profissões de Ainz. Naturalmente, o mesmo se aplicava ao Cavaleiro da Morte que ele havia criado. No entanto, era apenas um monstro de nível 35, e não era nada em comparação com os monstros que exigiam pontos de experiência para criar, como o Overlord Wiseman ou o Thanatos, o Ceifador Cruel. O fato de que ainda estava lutando até agora significava que os inimigos eram fracos. Em outras palavras, não havia perigo para eles.
Ele queria pular de alegria quando descobriu isso, mas tinha que permanecer no papel de um mestre digno. Assim, Ais anulou esse pensamento. Mas sob o manto, ele cerrou os punhos com força e felicidade. Os inimigos que atacaram o vilarejo eram muito fracos, então vamos ver os sobreviventes. Antes de Momonga partir, ele percebeu que tinha algumas coisas para fazer primeiro. Para começar, ele desativou os efeitos especiais do cajado de Ainzongon. A aura malévola que o envolvia desapareceu como uma chama de vela ao vento. Em seguida, ele pegou uma máscara facial do inventário. Era decorada de formas grosseiras, e sua expressão era difícil de descrever, estando em algum lugar entre tristeza e raiva. Assemelhava-se a uma máscara balinesa de Barong. A máscara parecia assustadora, mas não tinha poderes ou habilidades especiais. Era um item cosmético simples que não continha um traço de dados sequer. Somente aqueles que estavam logados em Yggdrasil por mais de 2 horas das 19 às 22 na véspera de Natal teriam essa máscara. Basicamente, contando que eles estivessem no jogo durante aquele período de tempo, eles receberiam automaticamente esse item. Poderia ser chamado de um item amaldiçoado. Essa máscara conhecida como a Máscara da Inveja. Certa vez, quando ele usou essa máscara, foi inundado por mensagens de "A empresa ficou maluca? A gente pediu por isso? Ninguém na nossa guilda tem isso. Eu posso matar eles? Tô de saco cheio de seres humanos já." E outras coisas desse tipo, como uma grande enxurrada de mensagens. Então ele tirou um par de luvas. O exterior delas era áspero. Era fato de que foram grosseiramente manufaturadas e não tinham grandes propriedades especiais. Essas luvas se chamavam Jarngrep e eram um item de armadura feito por um dos membros da Aizongon somente para se divertir. Sua única habilidade era aumentar a força do usuário. Ele usou esses itens para esconder sua aparência esquelética. Claro, havia uma razão para essa camuflagem de emergência. Isso era porque Ainz percebeu que havia cometido um erro fatal. Ainz estava acostumado com Yggdrasil, onde ter a aparência de esqueleto não o assustava. No entanto, para as pessoas deste mundo, a aparência de Ais era sinônimo de terror. Tanto as irmãs que quase perderam a vida, quanto os cavaleiros totalmente armados tinham medo dele. Por enquanto, ele usaria esses itens para mudar sua aparência de um monstro terrível para um usuário de magia ameaçador. Isso deveria reduzir o quão assustador ele aparentava ser. Então ele pensou sobre o cajado. No final, ele decidiu mantê-lo com ele. Além disso, não havia causado problemas até agora. Em vez de implorar ao seu Deus por ajuda, você não deveria ter massacrado essas pessoas em primeiro lugar. Com aquela frase que só um ateu poderia inventar, Ais desviou o olhar do cadáver, cujos dedos estavam dobrados em um gesto de oração, e então lançou uma magia. Voo. Ainz flutuou levemente para o céu. Albedo logo o seguiu pouco depois. Cavaleiro da Morte, se houver algum cavaleiro sobrevivente, deixe-os vivos. Eles são úteis para mim. O Cavaleiro da Morte enviou seu reconhecimento à Ordem de Ais através do elo mental que compartilhavam. Era difícil colocar os pensamentos do Cavaleiro da Morte em palavras. Ainz voou em direção ao lugar que havia ouvido a corneta o mais rápido que pôde. O vento açoitava seu corpo. Ele nunca havia voado tão rápido antes em Yggdrasil. O manto grudado em seu corpo parecia um pouco desconfortável, mas isso passou rapidamente. Ainz logo alcançou o céu acima do vilarejo e olhou para a paisagem abaixo. Ainz descobriu que parte da praça do vilarejo estava escura, como se tivesse absorvido água. Havia muitos cadáveres e alguns cavaleiros trêmulos, assim como o Cavaleiro da Morte diante deles. Ainz contou os cavaleiros ofegantes, que estavam cansados demais para se mover. Havia 4 deles no total. Embora houvesse mais do que ele esperava, alguns extras não seriam um problema. Pare, Cavaleiro da Morte. Isso é o bastante por enquanto. Suas palavras pareciam estranhamente incongruentes com o ambiente, como se ele estivesse comprando algo em uma loja. Mas para Ainz, essa situação era tão casual quanto fazer compras. Ele desceu lentamente para o chão, acompanhado por Albedo. Os cavaleiros falsários olharam para Ainz boquiabertos. Eles esperavam por um resgate, mas o que havia chegado era o homem responsável por tudo isso, e a sua chegada destruiu qualquer esperança que ainda tivessem. Saudações, senhores. Meu nome é Aizongon. Mas não houve nenhuma resposta. Se abaixarem suas armas, posso garantir suas vidas. Mas se preferirem lutar... Uma espada foi lançada no chão. Em seguida, outras espadas foram sendo jogadas até que houvessem 4 lâminas no chão. Ninguém falou durante esse tempo.
Parecem bastante cansados, mas os senhores não acham que suas cabeças estão um pouco altas demais diante do mestre do Cavaleiro da Morte? Os cavaleiros imediatamente se prostraram diante dele em silêncio. Eles não pareciam vassalos diante de seu senhor, mas sim condenados à espera de uma execução. Eu permitirei que saiam com suas vidas. Em troca, digam ao seu mestre o seguinte. Ainz usou os efeitos da magia de voo para se aproximar de um dos cavaleiros, e então ele tirou o elmo do homem com a mão que não estava segurando o cajado. Ele notou os olhos exaustos do homem, e seus olhares se encontraram através da máscara. Não causem mais problemas por aqui. Se perturbarem essa região, eu trarei morte a vocês e ao seu reino. Um dos cavaleiros trêmulos assentiu com a maior coragem que pôde. Seu gesto frenético parecia bastante cômico. Sumam daqui e certifiquem-se de transmitir isso ao seu mestre. Ele sacudiu o queixo e os cavaleiros fugiram como coelhos. Atuar é cansativo. Ainz silenciosamente resmungou enquanto observava os cavaleiros fugindo. Se não houvesse aldeões por perto, ele poderia até mesmo ter esticado os ombros. Embora estivesse fazendo a mesma coisa que fez na grande tumba de Nazarick, desempenhar o papel de um líder digno era muito cansativo para um assalariado médio como Ainz. No entanto, até que as cortinas se fechassem para esse ato, ele tinha que usar essa máscara. Ainz resistiu à vontade de suspirar e caminhou em direção aos aldeões. Albedo seguiu atrás dele, cada passo dela acompanhado pelo barulho de metal. Recolha os zumbis que você criou. Ainz ordenou ao Cavaleiro da Morte. Quando Ainz se aproximou, ele pôde ver mais claramente a confusão e desconforto no rosto dos aldeões. Não era como se estivessem infelizes em serem resgatados dos cavaleiros, mas estavam simplesmente amedrontados pela pessoa diante deles. Ainz finalmente percebeu isso. Ele era poderoso, muito mais do que aqueles cavaleiros. Então não considerou essa situação do ponto de vista de uma pessoa fraca. Ele decidiu refletir sobre isso e ponderou tranquilamente. Se ele se aproximasse demais, o resultado seria o oposto do que estava esperando. Portanto, Ainz decidiu parar a uma distância segura deles, e então falou em um tom gentil. Vocês foram salvos. Podem relaxar. E quem é? Um dos aldeões estava tentando dizer alguma coisa, mas mesmo tentando falar com Ainz, seus olhos não deixavam de encarar o Cavaleiro da Morte. Eu vi alguém atacando este vilarejo, então vim para ajudar. Quando os barulhos se espalharam, olhares de alívio surgiram nos rostos dos aldeões. Mesmo assim, eles não poderiam estar completamente à vontade. Isso vai ser complicado. Será que eu devo tentar uma abordagem diferente? Ainz decidiu lidar com isso de uma forma que ele não gostava muito. Claro, minhas ações não foram de graça. Eu espero uma recompensa compatível com o número de aldeões que salvei. Os aldeões se entreolharam. Parece que eles estavam preocupados com o dinheiro. No entanto, seus olhares duvidosos desapareceram. Essa demanda grosseira por dinheiro em troca de salvação parecia ter acalmado um pouco suas suspeitas. Bom, com o vilarejo em seu estado atual... Ainz levantou a mão para silenciar o homem antes que ele continuasse. Vamos discutir isso mais tarde. Eu resgatei um par de irmãs antes de vir aqui. Eu vou trazê-las agora. Vocês podem esperar aqui por mim? Ele tinha que se certificar de que essas irmãs não falariam sua verdadeira identidade. Sem esperar que os aldeões respondessem, Ainz partiu lentamente, ponderando se deveria usar magia para alterar suas memórias.